Imagine um edifício colossal de 30 andares. Agora, deite essa estrutura gigantesca de lado. Em vez de janelas e escritórios, encha-a com motores, lasers e aço endurecido. Agora, force essa besta de 3.000 toneladas a rastejar para dentro da montanha, mastigando granito sólido como se fosse biscoito. Isso não é um filme de ficção científica. É a realidade brutal acontecendo agora mesmo, nas profundezas da Terra. Estamos falando de uma máquina titânica projetada para transformar o perigo mortal na rota mais segura do planeta. Mas como você arrasta uma fábrica inteira através de uma geologia imprevisível, onde um único erro de cálculo milimétrico pode transformar um túnel de alta tecnologia em uma sepultura de concreto? A resposta está escondida nas sombras, onde a pressão esmagadora encontra a genialidade humana. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Por trás da beleza silenciosa dos picos nevados, esconde-se uma realidade violenta que a humanidade tenta domar há séculos. As montanhas não perdoam erros. Em 1991, um deslizamento catastrófico no Passo Racha ceifou mais de 200 vidas em um piscar de olhos. A natureza atacou novamente em 2014, quando uma tempestade de neve feroz na cordilheira de Annapurna engoliu 400 viajantes, deixando-os desaparecidos no branco infinito. E apenas na China, mais de 1.000 deslizamentos de terra mortais são registrados todos os anos. Esses números não são apenas estatísticas frias, são avisos brutais de nossas limitações, mas também são o combustível que impulsiona nossa busca por um caminho mais seguro. A resposta da engenharia moderna foi audaciosa. Não vamos subir a montanha, vamos atravessá-la. Túneis massivos foram construídos para permitir que veículos viajem em linha reta, cortando o coração da rocha, em vez de serpentear por passagens perigosas à beira do abismo. Isso não apenas economiza combustível e reduz emissões, transforma o perigo iminente em segurança absoluta. Estamos convertendo picos mortais em artérias vitais para o futuro, redesenhando o mapa do transporte global. Mas para transformar esse sonho em realidade, precisamos primeiro ver o que os olhos humanos não conseguem alcançar: o interior da Terra. Antes que a primeira pedra seja quebrada, começa uma missão de espionagem geológica. Engenheiros iniciam a primeira fase com um levantamento abrangente, perfurando orifícios exploratórios que descem dezenas de metros. Às vezes, essas sondas penetram mais de 300 metros para dentro da montanha, apenas para coletar pequenas amostras de rocha. Eles precisam saber quão dura é a pedra, a água escondida pronta para inundar tudo, qual é a pressão lá embaixo. Cada amostra extraída ajuda a entender a estrutura interna da montanha, localizando zonas de falha, camadas de rocha fraca e áreas propensas a desmoronar. É como fazer um raio-x do planeta. Ao mesmo tempo, especialistas ambientais avaliam como o projeto pode afetar a paisagem, desde riscos de erosão até mudanças nos fluxos de água subterrânea. Todos esses dados são digitalizados e inseridos em softwares de simulação tridimensionais. Isso permite que os engenheiros literalmente voem através da montanha virtual e calculem a inclinação ideal e a curva perfeita. É a partir dessas simulações digitais que o plano de batalha mais seguro é escolhido. Mas, mesmo com o caminho traçado, existe um inimigo invisível nas profundezas que mata mais rápido que a rocha: a falta de ar. Em meio à rocha densa e à escuridão pesada, o projeto recebe seu primeiro sopro de vida: o sistema de ventilação. Em profundidades de centenas de metros, a pressão, a poeira e o calor geotérmico podem tornar o ar tóxico em questão de minutos. Engenheiros devem criar uma rede artificial, verdadeiros pulmões mecânicos, para sustentar a vida no subsolo. A partir do centro de construção, poços verticais são perfurados até a superfície. Estamos falando de chaminés colossais, cada uma com cerca de 4 a 6 metros de largura e até 200 metros de altura. Elas trazem ar fresco do topo da montanha, enquanto expelem os gases mortais lá de baixo. No interior, sensores monitoram constantemente os níveis de oxigênio, temperatura e gases tóxicos, coordenando potentes ventiladores a jato para manter o fluxo de ar constante. Esses poços são construídos usando uma técnica impressionante, onde a cabeça de perfuração é operada de dentro do túnel e empurrada para cima, em direção ao céu, com precisão quase perfeita.
Uma vez concluída, toda essa rede permite que centenas de trabalhadores labutem por horas sob a montanha enquanto respiram o ar da vida. Agora que podemos respirar, é hora de liberar a besta. Enquanto o lado de fora está envolto em uma névoa de poeira, nas profundezas da caverna inicial, uma máquina colossal está sendo montada, peça por peça. Esta é a tuneladora, ou TBM, o predador supremo da engenharia moderna. Montar esse gigante é como construir uma nave espacial dentro de uma garrafa. Todo o sistema é entregue ao local através de centenas de caminhões especializados, cada um carregando módulos que pesam centenas de toneladas. O componente mais impressionante é a cabeça de corte. Ela pesa mais de 1.500 toneladas e tem quase 15 metros de diâmetro. Túneis auxiliares precisam ser alargados e reforçados com aço e concreto, apenas para dar espaço para essas peças entrarem. No espaço confinado, iluminado por centenas de lâmpadas industriais, os módulos são conectados e alinhados, usando sensores a laser com uma margem de erro de não mais que 5 milímetros. Pense nisso, peças do tamanho de casas sendo encaixadas com a precisão de um relojoeiro. Macacos hidráulicos potentes levantam a cabeça de corte para a posição, ligando-a ao corpo da máquina. Uma vez totalmente montada, a tuneladora se estende por quase 100 metros de comprimento. É o equivalente a um prédio de 30 andares deitado, pronto para perfurar o coração sólido da montanha. Da cabine de controle, os sistemas elétricos e hidráulicos ganham vida. Em um instante, a montanha treme. A tuneladora começa a se mover. Pesando mais de 3.000 toneladas, a máquina avança lenta, mas imparável. Na frente de batalha, 4 cilindros hidráulicos massivos pressionam a cabeça de corte contra a rocha, com até 500 toneladas de força. 23 discos de liga metálica giram com um torque imenso, esmagando camadas de rocha tão duras quanto o aço. O som é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. Cada ciclo de perfuração avança cerca de 1,20 m e leva 30 minutos. A rocha esmagada é engolida pela máquina e levada para fora por uma esteira automatizada, enquanto jatos de água de alta pressão resfriam o metal para que ele não derreta com o atrito. Assim que o avanço para, a máquina faz algo incrível. Ela constrói o túnel atrás de si. Grampos hidráulicos travam nas paredes e anéis de concreto pré-moldados são instalados. Esse ritmo, pressionar, perfurar, construir, repete-se infinitamente, dia e noite. Em projetos monumentais na Europa ou na China, essas máquinas operam 24 horas por dia. Hoje, a China lidera essa fronteira com mais de 1.000 TBMs, esculpindo o subsolo simultaneamente. Mas nem mesmo esse leviatã de aço pode vencer todas as batalhas sozinho. Às vezes, a rocha é tão instável que a máquina ficaria presa. É aí que entra a força bruta da química. Em áreas onde a rocha é macia demais ou instável, a tuneladora gigante é inútil. Aqui, os engenheiros voltam a um método antigo, mas refinado com tecnologia digital. Perfuração e explosão. Mas esqueça a dinamite jogada de qualquer jeito. Isso é cirurgia com explosivos. A equipe perfura centenas de buracos, cada um com 5 a 6 metros de profundidade, dispostos em um padrão de leque perfeito. Antes de qualquer faísca, dados geológicos são inseridos em simulações 3D para calcular a quantidade exata de explosivo e o tempo de atraso entre cada detonação. Cada buraco é carregado com 80 a 100 quilos de explosivos. Quando o sinal de aviso soa, o chão treme e a rocha se estilhaça exatamente como desenhado no computador. Imediatamente após a poeira baixar e os ventiladores limparem o ar, a equipe entra para estabilizar o teto com concreto projetado. Mas quando a geologia se torna um pesadelo complexo, entra em cena uma filosofia revolucionária, o novo método austríaco de tunelamento, ou NATM. Em vez de lutar contra a montanha, os engenheiros usam a força dela a seu favor. A ideia é genial: usar a própria rocha para segurar o túnel. Eles escavam apenas 1,5 metro de cada vez e cobrem imediatamente com uma camada de 25 centímetros de concreto projetado. Parafusos de rocha e malha de aço são instalados para criar um arco de carga natural. É como o judô: usar o peso do oponente para vencê-lo.
Esse método economiza até 40% de materiais e minimiza vibrações na superfície. Mas para isso funcionar, você precisa ouvir a montanha. Centenas de sensores são fixados nas paredes para medir qualquer movimento em tempo real. Se a rocha se move 1 milímetro que seja, os engenheiros sabem e ajustam o suporte. É a união perfeita entre a força bruta da rocha e a delicadeza dos dados. Nas profundezas, a perfuração finalmente parou. O silêncio volta ao túnel, mas o trabalho está longe de terminar. Agora, o túnel precisa ganhar um cérebro. Engenheiros entram carregando instrumentos de medição ultrassensíveis. Sensores de pressão e radares escaneiam as paredes, detectando rachaduras mais finas que um fio de cabelo humano. Câmeras ópticas 8K inspecionam cada parafuso para garantir segurança impecável. Na sala de controle, centenas de telas ganham vida. Elas rastreiam os órgãos vitais do túnel. Ventiladores gigantes, sensores de fumaça e bombas de drenagem capazes de mover 1000 litros de água por minuto. Tudo é testado sob padrões rigorosos. Somente quando cada luz verde acende, o túnel é declarado pronto. Quando os carros começam a passar, o túnel não dorme. Mais de 1.500 sensores embutidos nas paredes sentem o tráfego e a estrutura 24 horas por dia. Essa informação vai para um software inteligente que emite um alerta se detectar uma deformação de apenas 0,2 milímetros no concreto. 0,2 milímetros. Isso é invisível a olho nu, mas os sensores sabem. Todos os anos, a manutenção é feita religiosamente, geralmente à noite, quando o tráfego cai. Ventiladores de 200 kWh são limpos e recalibrados para garantir que, em caso de incêndio, a fumaça seja sugada instantaneamente. É uma máquina viva que nunca para de proteger quem passa por ela. Quando a primeira luz do dia brilha no final do túnel, ela ilumina mais do que apenas asfalto e concreto. Ela revela o resultado de anos de luta, pesquisa e montagem medida ao milímetro. Lembra daquele arranha-céu deitado que imaginamos no início? Ele cumpriu sua missão. O que antes era uma barreira mortal de pedra, gelo e deslizamentos, transformou-se em uma passagem segura e eterna. 3.000 toneladas de aço e a inteligência humana triunfaram sobre o caos geológico. Cada túnel é uma cicatriz curada na terra, uma prova de que não há obstáculo que a engenharia não possa transformar em caminho. É uma obra-prima, nascida da colaboração entre homens, máquinas monstros e dados precisos. E se você quiser continuar descobrindo como a tecnologia transforma o impossível em realidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no Poder da Indústria. Aqui, a tecnologia não é apenas explicada, é sentida. Até a próxima jornada! Todos os anos, assistimos impotentes, enquanto uma força incontrolável devora a nossa economia e a nossa terra. Incêndios florestais varrem o continente, transformando florestas em cinzas e causando um prejuízo econômico colossal de 893 bilhões de dólares. Nós contra-atacamos com tudo o que temos: aviões-tanque gigantescos, barragens de concreto maciço e tecnologia de ponta. Mas muitas vezes perdemos essa guerra. No entanto, existe um engenheiro silencioso que já resolveu esse problema. Ele não tem orçamento, não usa plantas de construção e trabalha totalmente de graça. Usando apenas lama, dentes e madeira, ele constrói estruturas que armazenam 65 milhões de galões de água e param o fogo onde nossas máquinas falham. Nós quase exterminamos essa criatura para fazer chapéus de luxo, mas agora percebemos que esse animal de 30 quilos pode ser a única coisa entre nós e o colapso total da nossa infraestrutura hídrica. Bem-vindos ao Poder da Indústria. Para entender por que precisamos desesperadamente dessa solução biológica, primeiro precisamos olhar para a maquinaria quebrada do nosso próprio mundo. O sistema hídrico que sustenta a civilização moderna está falhando sob o peso da nossa própria indústria. A cada ano, despejamos mais de 100 milhões de toneladas de produtos químicos industriais e 50 milhões de toneladas de plástico diretamente na natureza. Esses venenos fluem silenciosamente para os nossos rios, transformando as artérias do planeta em canais tóxicos. O poderoso rio Mississippi, que drena 40% de todo os Estados Unidos, tornou-se uma esteira rolante de poluição.
A cada verão, ele carrega tantos fertilizantes e detritos que cria uma zona morta no Golfo do México. Em 2023, essa área onde nada consegue sobreviver expandiu-se para 3.058 milhas quadradas. Isso é uma mancha de morte quase do tamanho de todo o estado de Delaware. Nós tentamos controlar esses rios com concreto. Construímos diques, drenamos pântanos e removemos quase metade das florestas naturais que absorviam as enchentes. O resultado? Transformamos um rio que dava vida em uma máquina de inundações. O desastre de 1927 causou danos que hoje custariam mais de 25 bilhões de dólares. E enquanto a água se torna tóxica, a terra seca. O aquecimento global está aumentando a temperatura em 0,2 graus a cada década. O solo torna-se pólvora. Em apenas um ano, o fogo consumiu 2,69 milhões de acres de terra. Rios secam, a umidade desaparece, e a infraestrutura humana de aço e cimento não consegue reter a água necessária para parar as chamas. Precisamos de uma nova estratégia. Em meio a esse colapso industrial, a solução retornou dos livros de história. Estamos falando do castor norte-americano. Entre o século XVII e o final do século XIX, a humanidade moveu uma guerra industrial contra eles, caçando mais de 60 milhões de animais até a quase extinção total. No início dos anos 1900, restavam apenas algumas centenas, escondidos em pântanos remotos. Não percebemos que, ao matá-los, estávamos demitindo os melhores engenheiros hidráulicos do planeta. A engenharia do castor é genial em sua simplicidade. Nós, humanos, construímos barragens sólidas para bloquear a água, criando uma pressão imensa. O castor faz o oposto. Ele constrói estruturas permeáveis de galhos e lama que não param a água, mas a desaceleram. Imagine uma válvula gigante e natural. Ao frear a correnteza, a água é forçada a se espalhar para os lados e, o mais importante, a penetrar fundo no solo. Isso recarrega os lençóis freáticos subterrâneos, criando uma reserva invisível que mantém a terra úmida mesmo quando não chove há meses. A eficiência econômica disso é humilhante para a nossa tecnologia. Na República Tcheca, um projeto de barragem humana, orçado em $1.200.000, ficou travado na burocracia por 7 anos. Enquanto os papéis eram assinados, uma colônia de castores mudou-se para o local. Sem gastar um centavo, sem reuniões e sem caminhões, eles construíram uma represa exata no local planejado. Eles restauraram o pântano com tal perfeição que os oficiais cancelaram o projeto humano. Os castores fizeram o trabalho de infraestrutura pesada de graça. O que esses animais produzem não é apenas uma lagoa bonita, é um produto industrial de alta performance, uma rede de segurança contra secas e incêndios. Vamos olhar para os números. No rio Metal, um local devastado pela seca, ecologistas soltaram 300 castores. Em apenas 10 anos, esses trabalhadores incansáveis construíram 176 novos lagos. O volume de armazenamento é estonteante. Uma única represa de castor pode reter cerca de 1 milhão de galões de água superficial. Toda a rede criada por eles agora segura mais de 65 milhões de galões de água todos os anos. Isso é água suficiente para abastecer uma casa inteira por mais de 20 anos. E isso é apenas na superfície. No subsolo, essas lagoas injetam milhões de galões extras nos aquíferos, mantendo os riachos fluindo frios, mesmo no pico do verão. Mas a função mais impressionante é a proteção contra o fogo. Satélites da NASA confirmaram o que parecia impossível. Áreas com represas de castores retêm 3 vezes mais umidade do que áreas sem elas. Quando o incêndio de Twisp varreu a região em 2015, ele queimou tudo, mas parou na borda dos lagos dos castores. A terra estava tão úmida que o fogo não conseguiu avançar. Bombeiros com helicópteros usaram essa água para combater as chamas. Esses animais construíram fortalezas à prova de fogo no meio do inferno. Essa água fria e estável torna-se a base para reativar uma linha de produção biológica que estava parada. O estado de Washington viu suas populações de salmão caírem entre 70% e 90%. O concreto e o aquecimento das águas estavam matando os peixes que sustentam todo o ecossistema.
Parecia irreversível, mas o projeto Castor de Tulalip mostrou o poder da bioengenharia. Desde 2014, mais de 200 castores foram soltos estrategicamente. Eles construíram complexos industriais naturais, cadeias de 12 ou 13 barragens consecutivas. Essas estruturas filtram a água, baixam a temperatura e criam berçários perfeitos, cheios de insetos para os jovens salmões comerem. O resultado? Centenas de peixes juvenis começaram a aparecer em riachos que antes eram considerados mortos. Onde escavadeiras e milhões de dólares falharam, a lama e os galhos tiveram sucesso. Mas para entender o valor real desse animal, precisamos olhar para o passado sombrio. Precisamos entender a indústria brutal que quase os apagou da face da terra. Por 3 séculos, o castor não foi visto como um engenheiro, mas como matéria-prima. O seu subpelo ultrafino era o material mais desejado da Europa para fazer chapéus de feltro de luxo. Uma única pele valia tanto que impulsionou uma caçada que quase limpou o continente. Vamos entrar na fábrica para ver como a natureza era transformada em produto através de um processo mecânico brutal. No curtume, cada pele seca era recebida como um diamante bruto. Elas recebiam um código de identificação feito de furos perfurados na pele para rastreamento. O processo começava com a reidratação. As peles duras eram jogadas em tanques gigantes com água salgada e produtos químicos por mais de 12 horas para amolecer. Depois, vinha a violência mecânica controlada. A pele passava por máquinas de descarnamento. Lâminas rotativas afiadas raspavam a camada de gordura e carne do avesso da pele com precisão milimétrica. O objetivo era deixar a superfície perfeitamente uniforme. Em seguida, um banho químico desengordurante removia qualquer óleo natural restante. Se ficasse 1 grama de gordura, o couro apodreceria. Era uma linha de montagem de precisão, onde a pele de um animal selvagem era convertida em um tecido industrial estável. Mas o passo mais crítico e arriscado ainda estava por vir. Para fazer o feltro de luxo, era preciso remover os pelos de guarda grossos, sem arrancar o subpelo macio e valioso que ficava por baixo. Era uma operação cirúrgica em escala industrial. Primeiro, a pele era mergulhada em uma solução química calibrada, exatamente para soltar apenas as raízes dos pelos grossos. Uma mistura errada e todo o pelo cairia, destruindo milhares de dólares em segundos. Depois do banho químico, vinha o trabalho manual de alta tensão. O trabalhador colocava a pele sobre uma viga e, usando uma ferramenta cega, empurrava os pelos grossos para fora. Era preciso força e delicadeza. Se a pele rasgasse, era lixo. Se o subpelo saísse junto, era lixo. A margem de erro era 0. Depois dessa etapa angustiante, a pele entrava nos tambores de curtimento. Óleos especiais eram martelados profundamente nas fibras por máquinas de percussão para garantir maciez eterna. Lâminas de precisão cortavam o pelo na altura exata do design da moda. Todo esse esforço, toda essa tecnologia, toda essa cadeia logística existia apenas para colocar um chapéu na cabeça de alguém. Hoje, a indústria mudou. A fábrica moderna não mata o castor, ela o contrata. Em lugares como Washington, criamos equipes de logística para gerenciar esses engenheiros vivos. Quando um castor derruba uma árvore em um quintal e vira um incômodo, não chamamos um exterminador. Chamamos a equipe de relocação. É uma operação de resgate técnico. O animal é capturado com armadilhas humanitárias, passa por exames de saúde completos e é transportado em caixas especiais, como um consultor VIP sendo levado para o local de trabalho. O destino? Bacias hidrográficas queimadas e secas que precisam desesperadamente de reparo. Em 2023, mais de 150 dessas transferências de engenheiros foram realizadas. Eles são soltos em riachos estéreis e imediatamente começam a trabalhar, sem custo, sem ordens. Eles constroem represas, diminuem a velocidade da água e baixam a temperatura dos rios. O que era um problema no subúrbio torna-se a salvação na floresta. Estamos finalmente usando a força de trabalho certa para o trabalho certo. Olhe para as imagens de satélite. De um lado, a terra cinza e morta, queimada por incêndios que custaram bilhões. Do outro, manchas de verde vibrante e água brilhante, criadas sem gastar quase nada. Passamos séculos tentando dominar a água com aço e concreto. Gastamos fortunas combatendo o fogo com aviões e produtos químicos.
Mas a infraestrutura mais avançada, resiliente e econômica não saiu de um laboratório humano. Ela sempre esteve aqui, nadando nos nossos rios. Só precisávamos parar de transformá-la em chapéus e deixá-la fazer o seu trabalho. O futuro da nossa sobrevivência pode não depender de novas invenções, mas de velhos instintos. Dentes, lama e galhos. Esse é o verdadeiro poder da indústria. Pense no aço, o símbolo da força industrial. Um material que sustenta os nossos arranha-céus e constrói as nossas pontes. Mas a 1000 graus Fahrenheit ou 540 graus Celsius, esse mesmo aço começa a amolecer como plástico, perdendo a sua força. Agora, imagine um forno que opera a uma temperatura 2,5 vezes mais quente, um inferno industrial que atinge os 2500 graus Fahrenheit. E lá dentro, um material que nós consideramos o símbolo da fragilidade. A cerâmica permanece perfeitamente intacto, sem uma única fenda. Como? Como é que o pó da terra, a argila comum que pisamos, se transforma numa supermatéria capaz de suportar um calor que derreteria o metal? Esta não é uma história sobre delicadeza. É uma história sobre poder extremo, química precisa e um batismo de fogo num vulcão controlado pelo homem. Tudo começa não numa fábrica limpa, mas numa vasta mina a céu aberto. Gigantescas escavadoras rasgam a pele da terra, expondo camadas de minerais que estão enterradas a profundidades de 3 a 9 metros. O que chamamos vulgarmente de argila é, na verdade, uma receita de engenharia. Para a cerâmica de alta qualidade, são necessários 4 ingredientes principais: a argila plástica, que dá forma, caolim, que dá brancura, feldespato, que atua como fundente, e quartzo, que dá estrutura. Cada um destes minerais é extraído separadamente, mas neste estado bruto eles estão contaminados. E o inimigo número 1 da cerâmica perfeita é quase invisível: o ferro. Uma única partícula de óxido de ferro, o equivalente à ferrugem, pode sobreviver a todo o processo e arruinar um lote inteiro, criando manchas escuras no produto branco puro. A caça ao ferro começa imediatamente. O material bruto é transportado para estações de pré-processamento. Jatos de água de alta pressão, disparados com uma força tremenda, desfazem os blocos gigantescos numa lavagem brutal que remove a terra, a areia e as raízes. Mas a verdadeira purificação acontece nestes enormes tanques de filtração circular. A água e os minerais giram num vórtice controlado. As partículas mais pesadas de ferro e outras impurezas são separadas, deixando para trás uma lama mineral purificada. É aqui que a magia branca acontece. O que era pedra suja e castanha torna-se a matéria-prima para a porcelana mais fina. Dentro da fábrica, a receita é executada com a precisão de um computador. Os minerais purificados são pesados, misturados com água em proporções exatas e agitados em tanques colossais até formarem uma sopa de argila espessa, chamada suspensão. Mas esta sopa não pode ser usada diretamente. A fábrica precisa dela em 2 estados completamente diferentes, dependendo do que vai produzir. E aqui, a estrada divide-se. O caminho A é para coisas planas, como azulejos e ladrilhos. A suspensão de argila é bombeada para o topo de torres de secagem por pulverização. Imagine um spray de cabelo gigante, com vários andares de altura. A argila líquida é pulverizada numa névoa fina, dentro de uma corrente de ar aquecido a centenas de graus. A água evapora instantaneamente, antes mesmo de a argila tocar no chão. O que resta no fundo é um pó fino e seco, com a consistência de farinha. O caminho B é para formas tridimensionais, como tijolos, isoladores ou tubos. A suspensão líquida é bombeada para prensas de filtro. Estas são máquinas incríveis. Placas maciças comprimem a lama de argila com uma força de centenas de toneladas, espremendo metodicamente cada gota de água. O resultado são blocos densos e plásticos de argila. Essencialmente, é a plasticina industrial perfeita, com o nível de umidade exato, pronta para ser esculpida. Agora que a fábrica tem o pó e os blocos, começa o balé mecânico da formação. Para tubos e tijolos, usa-se a extrusão.
O bloco de argila plástica é alimentado num extrusor de parafuso, que funciona como uma máquina de moer carne industrial. Um parafuso gigante e rotativo comprime a argila e força a passar por uma matriz de metal com uma pressão implacável. Do outro lado, emerge uma coluna contínua de argila, já com a forma perfeita do produto final. Enquanto ainda se move no tapete rolante, fios de aço finos e esticados descem e cortam a coluna em segmentos perfeitos, num movimento rápido e silencioso. Para pratos e taças, a velocidade é tudo. A técnica chama-se jiggering. Um molde de gesso com a forma exterior do prato gira a alta velocidade. Um pedaço de argila macia é largado no centro. Então, uma lâmina de metal com o perfil interior exato da taça desce e pressiona a argila contra o molde. Ela gira e corta o excesso de material. Em apenas alguns segundos, um pedaço disforme de argila é transformado numa taça perfeita e simétrica. Mas e as formas complexas? Um bule? Um vaso curvo? Para isso, usa-se a fundição por deslizamento. A argila líquida, ou slip, é vertida para moldes de gesso ocos. O gesso tem uma propriedade mágica, é como um vampiro de água. Ele começa imediatamente a sugar a umidade da argila líquida que lhe toca. Uma casca sólida de argila começa a crescer nas paredes internas do molde. Após um período de tempo exato, o molde é virado e o excesso de líquido é despejado. O que fica para trás é a forma oca perfeita do vaso. Milhares de peças por hora estão agora formadas. Elas têm a forma certa, mas são inúteis. São fracas, frágeis e ainda estão cheias de água. Se fossem para o forno principal agora, a água presa no interior ferveria, transformar-se-ia em vapor e... bum! Elas explodiriam. As peças têm de ser preparadas para o grande fogo. O primeiro passo é a secagem. As peças passam lentamente por câmaras de secagem controladas, a temperaturas entre os 140 e os 250 graus Fahrenheit, 60 a 120 graus Celsius. Este calor suave remove a água física que está entre as partículas de argila. Mas agora vem o verdadeiro segredo industrial. O primeiro fogo, conhecido como a cozedura bisque. As peças secas entram num forno-túnel. A temperatura sobe muito mais, o suficiente para queimar toda a água química e quaisquer impurezas orgânicas. Mas aqui está a parte genial e é contra-intuitiva. O objetivo não é tornar a peça dura ou impermeável. O objetivo é torná-la porosa. A peça que sai deste primeiro forno é como um biscoito. É dura, mas se olhar ao microscópio, está coberta de milhões de poros minúsculos. Está literalmente com sede. E esta sede microscópica é a chave absoluta para o passo seguinte e mais importante. O esqueleto poroso está pronto, e agora a fábrica vai dar-lhe a sua pele, a sua armadura de vidro. O processo chama-se esmaltagem ou vitrificação. O esmalte não é tinta, é essencialmente vidro em pó. Uma mistura complexa de minerais finamente moídos, sílica e pigmentos suspensos em água. Observe o mergulho coreografado. Braços robóticos pegam nas peças porosas e mergulham-nas neste banho líquido. Graças à sede criada no primeiro fogo, a peça bebe o esmalte instantaneamente. A água é absorvida pelos poros e a camada de pó de vidro agarra-se à superfície. O tempo é tudo. 1 segundo a mais e a camada de esmalte fica demasiado espessa e escorre. 1 segundo a menos e a proteção falha. Neste momento, a peça está irreconhecível. Está coberta por uma camada de pó baça, opaca e frágil. Parece gesso, mas esta camada de pó está prestes a tornar-se uma armadura impenetrável. Só precisa de uma coisa: fogo. E agora, o evento principal. A transformação final. O julgamento pelo fogo que separa a argila da cerâmica. As peças entram no forno principal. Não é um forno pequeno, é um túnel industrial colossal, com dezenas de metros de comprimento, operando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lá dentro, a temperatura sobe a níveis que a mente humana mal consegue conceber. 2.200, 2.500 graus Fahrenheit, 1.370 graus Celsius.
Vamos contextualizar. Isto é mais quente que a lava de um vulcão ativo. É uma temperatura que transforma o aço em sopa. E neste inferno, duas coisas mágicas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o pó de esmalte baço que cobria a peça derrete. Funde-se e flui, transformando-se num líquido brilhante, numa camada de vidro puro e perfeito. Segundo, o corpo de argila por baixo, agora selado, também atinge a sua temperatura de maturação. Os minerais fundem-se. Os poros microscópicos que eram tão vitais, agora colapsam e desaparecem. O vidro líquido e a argila fundida unem-se quimicamente, tornam-se uma só coisa, uma única massa sólida, incrivelmente dura e completamente impermeável. O design destes fornos é uma maravilha. Repare no teto curvo. Não é por estilo. O arco força o calor a circular uniformemente, como um furacão controlado, garantindo que cada centímetro da peça é cozido exatamente à mesma temperatura. O que entrou no túnel como um biscoito frágil coberto de pó, sai do outro lado como uma armadura de cerâmica brilhante. O fogo fez o seu trabalho, mas a batalha pela perfeição ainda não está ganha. Cada peça que sobrevive ao forno passa por uma inspeção de nível militar. Primeiro, a tecnologia que vê o invisível. Scanners de ultrassom disparam ondas sonoras através das paredes da cerâmica. É como uma ecografia, que procura bolhas de ar microscópicas ou fendas internas que possam ter sido criadas pelo estresse do calor. Ao mesmo tempo, lasers varrem a superfície. Eles criam um mapa tridimensional completo da peça. O computador compara instantaneamente esse mapa com o ficheiro do design perfeito. 1 milímetro de deformação, rejeitada. Uma bolha de ar escondida, rejeitada. Mas a máquina não sente tudo. Para as peças mais finas e delicadas, é preciso o toque humano. Trabalhadores especializados, usando luvas de algodão macias para não deixar impressões digitais no esmalte quente, inspecionam visualmente cada peça sob luzes intensas. E são eles que executam o passo final, a embalagem. Eles envolvem cuidadosamente cada peça, colocando finas folhas de papel entre cada prato. É a união perfeita, a força bruta do fogo, a precisão fria do laser e o cuidado insubstituível do toque humano. Mas há alguns segredos neste processo. Sabia que, mesmo nas linhas de corte de tijolos mais rápidas e automatizadas, são os operadores humanos que ainda ajustam manualmente a tensão dos fios de aço? Eles fazem-no de ouvido e de olho, porque a argila, sendo um material natural, muda subtilmente a sua consistência, e só um artesão treinado sabe sentir a tensão correta. Sabia também que para as formas mais complexas do mundo, como sanitas de porcelana ou bules intrincados, o método de fundição em moldes de gesso que vimos é, em princípio, o mesmo método usado há centenas de anos. E muitos dos padrões coloridos que vemos não são pintados à mão nem por robôs. São aplicados por máquinas de decalques, transferências especiais que são pressionadas contra a superfície da peça por uma almofada de borracha macia antes de irem para o forno final. Começamos com uma pergunta. Como é que a lama frágil sobrevive a um calor que derrete o aço? A resposta não está num único passo, está em todos eles. Está na purificação da matéria-prima, na remoção do inimigo chamado ferro. Está na formação, no balé preciso de máquinas que dão forma ao pó. E, acima de tudo, está no fogo. Não um fogo, mas dois. O primeiro fogo, que inteligentemente abre os poros e prepara a peça. E o segundo fogo, o grande batismo a 2.500 graus, que sela a armadura de vidro. A viagem da cerâmica é a prova de que a tradição antiga e a tecnologia moderna podem criar algo de beleza e força incríveis. O que era apenas pó da terra torna-se um objeto de história e de inovação forjado no coração de um vulcão industrial. O mármore, vemo-lo em todo o lado, em palácios, em museus, em cozinhas de luxo. É um símbolo de riqueza, de arte, de algo que dura para sempre. Mas alguma vez se perguntou como é que se consegue isto? Uma laje perfeitamente lisa, brilhante como um espelho? A resposta não é bonita. Não começa com um artista. Começa com uma batalha.
Para extrair um único bloco desta pedra, os engenheiros têm primeiro de declarar guerra a uma montanha. Têm de remover 70 pés de terra completamente inútil, 21 metros. É a altura de um edifício de 7 andares. 7 andares de argila, pedra e lixo que têm de ser pulverizados com explosivos, apenas para conseguir chegar à pedra que interessa. E este é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, o verdadeiro milagre da engenharia é como pegar num colosso de 40 toneladas, arrancado desta montanha, e transformá-lo numa laje tão perfeita que um defeito que nem sequer se vê a olho nu a torna completamente inútil. Esta não é apenas a história de uma pedra bonita, é a história de uma engenharia brutal, de uma paciência inacreditável e de um risco que pode custar tudo. O primeiro obstáculo chama-se sobrecarga. É a pele exterior da montanha, uma camada espessa de quase 70 pés de argila, lodo e entulho. Esta camada não tem qualquer valor comercial, mas protege o mármore como uma fortaleza. Para atravessar, a única opção é a força bruta. Equipas de perfuração criam uma grelha de buracos profundos, que são depois carregados com cargas de explosivos cuidadosamente medidas. Isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia com dinamite. Ouve-se a sirene de aviso, um momento de silêncio, e depois a montanha explode. O chão treme, uma nuvem de pó branco sobe e tapa o céu. Milhares de toneladas de terra e pedra são arrancadas, caindo pelas paredes da pedreira. Quando o pó assenta, a veia de mármore está finalmente exposta, mas aqui a estratégia muda. Os explosivos que limparam o caminho não podem tocar no mármore. Um impacto demasiado forte e o prêmio ficaria estilhaçado. Agora, a força bruta dá lugar à precisão absoluta. A nova ferramenta é um fio. Pode parecer simples, mas é um cabo de aço com vários pés de espessura, incrustado com a coisa mais dura do planeta, diamantes industriais. Este fio é passado através de buracos perfurados com exatidão, formando um laço. A máquina liga-se. Ouve-se um zumbido agudo e constante. O fio de diamante começa a serrar a pedra. Ao mesmo tempo, a água é bombeada para dentro do corte. A água tem duas missões. Arrefece o fio para que não derreta e lava a pasta de mármore, o pó fino que se forma. O corte é agonizantemente lento, centímetro a centímetro. À medida que a ranhura se torna mais profunda, os trabalhadores inserem macacos hidráulicos. Com uma força silenciosa de centenas de toneladas, começam a empurrar. Ouve-se um gemido profundo, o som da pedra a render-se. Finalmente, o bloco de 40 toneladas, tão alto como um edifício de 3 andares, separa-se da montanha. Um bloco de 40 toneladas está livre, mas agora é um problema de 40 toneladas. É o peso de 30 carros médios ou 6 elefantes adultos. Não se pode simplesmente arrastá-lo. O risco de o partir é demasiado alto. Por isso, primeiro tem de ser movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e segura dentro da própria pedreira. É aqui que entram os verdadeiros gigantes. Gruas de lagartas pesadas, máquinas desenhadas para levantar pesos impossíveis, posicionam-se. Correntes de aço maciças, com elos do tamanho da cabeça de um homem, são presas ao bloco. Ouve-se o motor da grua a esforçar-se, um rugido profundo. A tensão nas correntes é total. O operador da grua tem de ser um mestre. Com uma precisão milimétrica, o colosso de pedra é erguido do chão. O bloco é então cuidadosamente baixado sobre um veículo que mal parece um caminhão. É um reboque de plataforma baixa com múltiplos eixos. Por que tantos eixos e tantas rodas? Para distribuir o peso, 40 toneladas concentradas em poucas rodas destruiriam qualquer estrada, mas distribuídas por dezenas de rodas, o peso torna-se controlável. O bloco é preso com mais cintas. As verificações de segurança são feitas 2, 3 vezes. E então a viagem começa. É a viagem mais lenta que se pode imaginar. O caminhão move-se a passo de caracol, subindo as estradas íngremes da montanha. Cada curva é um desafio de logística. Cada descida testa os travões ao limite. Este comboio lento está a transportar a matéria-prima da sua casa geológica para a fábrica, onde a verdadeira magia vai começar. O bloco de 40 toneladas chega à fábrica,
O ar aqui não cheira a pó e explosivos, cheira a pedra molhada e a metal. O bloco é colocado numa plataforma de corte e preso. Grampos hidráulicos gigantes fixam-no com uma força imensa. Se ele se mover 1 milímetro durante o corte, todas as lajes sairão tortas. A máquina que o espera chama-se Gang Saw, ou serra de quadros. É uma estrutura enorme, capaz de suportar o bloco. Mas a sua parte mais importante é uma moldura gigante que segura dezenas de lâminas paralelas. Como os dentes de um pente gigante, a máquina arranca com um rugido rítmico e ensurdecedor. Para a frente e para trás, para a frente e para trás. É um ritmo hipnótico e brutal. As lâminas cobertas de abrasivos industriais começam a descer, milímetro a milímetro, sobre o bloco de 2 metros de espessura. Ao mesmo tempo, um banho de água e areia abrasiva jorra sobre o corte. Esta lama ajuda as lâminas a morder a pedra. O ruído é inacreditável, e isto continua, e continua. Para cortar um único bloco de mármore, esta máquina pode levar entre 12 a 20 horas. Pense nisto, um dia de trabalho inteiro, ou mais, a serrar uma única pedra. A paciência é a ferramenta mais importante nesta fábrica. Finalmente, após quase um dia, as lâminas atravessam o bloco. O que era um cubo sólido é agora um baralho de cartas gigante, um conjunto de lajes de pedra, cada uma pesando centenas de quilos. Mas estas lajes estão mortas, estão baças, ásperas ao toque. A sua cor é pálida, estão cobertas pela lama cinzenta do corte. A beleza pela qual o mármore é famoso ainda está escondida. Agora começa a transformação. Braços robóticos entram em ação. Não há mãos humanas aqui. As lajes são demasiado pesadas e delicadas. Ventosas de vácuo gigantes descem, agarram a laje com um silvo e levantam-na no ar. O robô coloca a laje na linha de polimento. É um longo túnel de transformação. A laje desliza para debaixo da primeira estação, um conjunto de cabeças rotativas. Estas cabeças estão equipadas com discos abrasivos. O processo começa com grãos grosseiros, como uma lixa muito forte. O som é horrível, o som de pedra a ser violentamente raspada. A laje avança. A segunda estação tem discos com grãos mais finos. O som muda, torna-se mais agudo. A terceira estação, grãos ainda mais finos. A laje passa por, no mínimo, 7 ou 8 etapas de lixagem. Cada etapa remove os arranhões da etapa anterior, tornando a superfície cada vez mais lisa. E durante todo este tempo, água. Toneladas de água arrefecem os discos e lavam a pasta de mármore. Finalmente, a última estação. Não usa grãos. Usa um composto de polimento especial. As cabeças giram a alta velocidade e, de repente, acontece a magia. O espelho aparece. Onde havia pedra cinzenta e baça, há agora uma superfície profunda, brilhante, que reflete a luz. A cor explode. Os veios, escondidos durante milhões de anos, são finalmente revelados. A laje brilha, parece perfeita, mas para este mercado de luxo, parecer não vale absolutamente nada. O defeito mais perigoso, o que pode custar milhões, é o defeito que não se consegue ver. A laje, agora polida, desliza para uma câmara escura. É o sistema de inspeção a laser. Feixes de luz vermelha varrem a superfície. O laser está a fazer o que o olho humano não consegue. Está a medir a planura e a procurar microfissuras. Uma pequena bolha de ar presa na pedra. Uma linha de tensão invisível da explosão na pedreira. O laser vê tudo. O computador analisa a imagem. Se detectar a mais pequena imperfeição, a laje é marcada a vermelho, rejeitada. Mesmo depois de todo este trabalho, ela é descartada. As lajes que passam no teste do laser vão para a inspeção humana. Trabalhadores experientes passam as mãos pela superfície, procurando falhas que a máquina possa ter perdido. As máquinas são incríveis, mas não substituem décadas de experiência. As lajes aprovadas são então lavadas com água a alta pressão, removendo todo o pó. Agora a embalagem. Cada laje pode pesar mais de 400 ou 500 quilos. São levantadas por gruas robóticas e empilhadas em paletes de aço, mas não podem tocar umas nas outras. O contacto pedra com pedra seria fatal. Por isso, os trabalhadores inserem folhas de espuma ou borracha entre cada laje.
O conjunto é apertado com cintas de aço e enviado para os projetos mais luxuosos do mundo. Mas nem todo o mármore se torna num chão de hotel. Os melhores blocos, os mais puros, com menos veios, têm um destino diferente. São enviados para a oficina de um escultor. E aqui as regras mudam. Não há robôs, não há lasers, não há linha de montagem. O escultor começa com desenhos ou mesmo scanners 3D para planear cada corte. O trabalho inicial é barulhento. Serras de diamante e martelos pneumáticos arrancam grandes pedaços de pedra, criando a forma básica, mas depois o ruído para. Começa o verdadeiro trabalho. O escultor pega em martelos pequenos e cinzéis de aço, e aqui as apostas são totais. Na fábrica, uma laje partida é um custo de produção. Na oficina, um golpe errado, 1 milímetro a mais de força e a peça está arruinada. Meses ou até anos de trabalho, destruídos num único segundo. Não há botão para anular. O artista trabalha lentamente, usando cinzéis pontiagudos para linhas, cinzéis planos para superfícies. Quando a forma está completa, começa a lixagem. Mas é tudo feito à mão. Lixa de papel, da mais grossa à mais fina. Finalmente, pós de polimento são esfregados na pedra até esta ficar suave como seda. O que era um bloco de pedra sem vida, agora parece ter alma. 3 factos rápidos sobre esta pedra incrível. Primeiro, o mármore não nasce assim. É uma rocha metamórfica. Começa como calcário vulgar, mas quando é esmagado no fundo da terra sob calor e pressão intensos, os seus cristais mudam e transforma-se em mármore. Segundo, os famosos veios que dão ao mármore o seu preço são apenas impurezas, vestígios de argila, areia ou óxido de ferro que estavam no calcário original há milhões de anos. Basicamente, é a sujidade antiga que o torna tão bonito. Terceiro, foi o mármore de Carrara que Miguel Ângelo escolheu para esculpir a sua obra-prima, o David. Ele sabia que esta pedra era mais do que um material, era a base da arte intemporal. Dos 70 pés de terra que tiveram de ser rebentados com explosivos, ao bloco de 40 toneladas que fez uma viagem lenta pela montanha, da serra que demorou 20 horas a cortar, a linha de polimento de 8 etapas, do laser que procurou a falha invisível ao golpe arriscado do cinzel do escultor. A jornada desta pedra está completa. O que começou como um pedaço anônimo da montanha, enterrado e esquecido, foi arrancado, cortado, polido e transformado. A engenharia brutal deu lugar à precisão absoluta, e a pedra que estava morta tornou-se eterna. Todos os anos, a América destrói o suficiente de estradas velhas para dar a volta ao planeta várias vezes. 100 milhões de toneladas de asfalto gretado, gasto e partido. Para onde vai tudo isto? Um aterro sanitário gigante? Uma montanha de lixo industrial que ficará para sempre como uma cicatriz na paisagem? Não, a resposta é muito mais inteligente e está escondida debaixo dos nossos pés. Quase 100% deste material não é lixo, é matéria-prima. Mas o verdadeiro segredo desta incrível transformação não está apenas na estrada velha. Está nisto: milhões e milhões de pneus velhos, arrancados de carros e caminhões. Como é que os engenheiros usam fogo intenso, pressão extrema e temperaturas mais frias que o Ártico para transformar este caos de borracha, gasta e pedras partidas num tapete de asfalto perfeitamente novo? Esta é a história de como a engenharia transforma o fim num novo começo. Tudo começa com o fim de uma vida. Em média, uma estrada de asfalto foi concebida para durar entre 10 e 15 anos. Imagine o peso de milhões de carros, caminhões e autocarros dia após dia. Imagine o ataque implacável do sol, da chuva e do gelo. O asfalto envelhece. O cimento preto que une tudo, o betume, perde a sua flexibilidade. Torna-se rígido, frágil. A estrada começa a gretar. A estrada começa a morrer. Quando remendar já não funciona, começa a fase 1 da renovação. Mas isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia industrial. Primeiro, equipas especializadas usam serras rodoviárias. As suas lâminas, incrustadas com diamantes industriais ou carboneto, cortam o pavimento como um bisturi.
Elas criam linhas de fronteira precisas, a uma profundidade de 2 a 4 polegadas. Isto impede que a fratura se espalhe para o asfalto que ainda está bom. É um corte limpo. Depois da precisão cirúrgica, vem a força bruta controlada. Martelos pneumáticos gigantes entram em ação. Alimentados por 80 a 100 psi de pressão de ar, eles desferem milhares de golpes por minuto. Ouve-se o som ensurdecedor do metal a atingir a pedra. Esta força é suficiente para partir as lajes mais espessas, mas calibrada para não destruir a fundação por baixo. O asfalto velho é separado, pedaço a pedaço. Finalmente, as pás carregadoras avançam. Com uma facilidade que parece impossível, elas levantam o material partido. Cada balde pode recolher entre 200 a 400 libras de asfalto de uma só vez. Em poucas horas, dezenas de toneladas são carregadas em caminhões. E aqui está um detalhe crucial. Cada caminhão é pesado. Recebe um número de lote e a sua zona de escavação é registrada. Isto já não é lixo, tem rastreabilidade. É agora um recurso valioso, conhecido na indústria como RAP, pavimento asfáltico recuperado. Mas nesta forma, ainda é inútil. Tem de ser levado para a fábrica para ser totalmente desconstruído. Na central de reciclagem, os caminhões despejam a sua carga de RAP em enormes tremonhas de alimentação. O material é agora uma mistura caótica de lajes gigantes, pedras pequenas, pó e, por vezes, lixo. O primeiro passo é a triagem. O RAP move-se ao longo de um tapete vibratório. A vibração separa a terra solta e os detritos mais finos, que caem através de uma grelha. Depois, o RAP passa por baixo de um predador industrial, um eletroímã maciço. Suspenso sobre o tapete, este ímã tem uma força incrível. Arranca instantaneamente qualquer sucata de metal escondida no material. Pregos, parafusos, pedaços de vergalhão, qualquer coisa magnética é puxada e descartada. O metal pode destruir as máquinas seguintes. Agora, o RAP limpo dirige-se para o coração da linha de processamento, o triturador de impacto. Esta máquina é uma maravilha da engenharia de força. No seu interior, martelos de aço maciço, pesando centenas de quilos cada, estão montados no rotor. Este rotor gira a uma velocidade alucinante, 1.800 rotações por minuto, 1.800 vezes a cada 60 segundos. O RAP é atirado para dentro desta câmara e é pulverizado por esta força implacável. O objetivo não é apenas partir as pedras. O impacto violento separa o betume antigo e endurecido dos agregados de pedra. Asas de impacto ajustáveis dentro da câmara garantem que nada sai até ter o tamanho certo. O resultado é um fluxo constante de partículas perfeitamente calibradas, com um tamanho controlado entre meia polegada e 2 polegadas. O que entrou como um entulho caótico sai como um recurso uniforme e valioso. Uma única central pode processar entre 100 e 300 toneladas deste material por hora. O agregado está agora limpo, classificado e tem o tamanho certo, mas ainda está morto. O betume antigo está rígido e inativo. Para o trazer de volta à vida, é preciso fogo. O RAP triturado é agora transportado para a fase mais quente do processo, o secador de tambor rotativo. Imagine um cilindro de aço gigante, com dezenas de metros de comprimento, ligeiramente inclinado e a girar lentamente. O RAP entra por uma extremidade. Pela outra, um queimador maciço, alimentado a gás natural ou óleo combustível, dispara um fluxo de ar superaquecido. A temperatura no interior atinge os 250 a 300 graus Fahrenheit. Aqui, o controlo é tudo. As apostas são muito altas. Se o material aquecer demasiado, o betume, que é a base de petróleo, simplesmente queima, oxida e torna-se inútil. Se aquecer de menos, a umidade não evapora e o betume não amolece. Por isso, as centrais modernas usam um sistema genial de duplo tambor. O RAP não toca na chama direta. Em vez disso, é aquecido pelo ar quente que flui através dele. À medida que o tambor gira, aletas no interior levantam o RAP e deixam-no cair através da corrente de ar quente, criando uma cortina de material. Pode-se quase sentir o cheiro. A umidade evapora-se instantaneamente. O betume antigo e cinzento começa a amolecer, começa a brilhar.
O que entrou como pedra cinzenta e morta sai pela outra extremidade como um agregado preto, brilhante e reanimado. O asfalto antigo está quase pronto para a sua segunda vida, mas para a receita perfeita da estrada do futuro, falta um componente: o ingrediente secreto. Todos os anos, o mundo descarta milhares de milhões de pneus. São um dos maiores problemas de resíduos do planeta. Foram concebidos para serem indestrutíveis. Mas para um engenheiro de estradas, esta indestrutibilidade é uma virtude. Se conseguirmos triturar pneus e misturá-los no asfalto, a estrada herda essa elasticidade e durabilidade. Mas como se destrói algo concebido para não ser destruído? A resposta é ciência de ponta: trituração criogênica. Os pneus velhos são recolhidos e limpos. O aço das cintas é removido. Depois, os pedaços de borracha são mergulhados em nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido arrefece a borracha para temperaturas negativas extremas. A borracha, normalmente elástica, torna-se subitamente dura e quebradiça como vidro. Neste estado frágil, ela é enviada para moinhos de martelos. O que antes absorveria o impacto, agora estilhaça-se em milhares de pedaços minúsculos. O resultado é um pó fino e uniforme, chamado borracha granular, crumb rubber. Este processo é incrivelmente eficiente. De cada tonelada de pneus velhos, a central produz entre 700 a 800 quilos de borracha granular padronizada. Este pó preto não é lixo, é um aditivo de alta tecnologia que irá tornar o asfalto mais forte, mais silencioso e mais resistente a fissuras. Agora temos todas as peças. Estamos no coração da central, o tambor misturador. É aqui que a receita multimilionária é preparada. É uma dança de temperaturas e proporções. Primeiro, o agregado virgem, pedra nova, acabada de extrair, entra num secador separado. É aquecido muito mais, até 300 ou 350 graus Fahrenheit. Este agregado superaquecido funciona como um motor térmico. Depois, todos os ingredientes encontram-se no misturador. O agregado virgem superaquecido, o HAPI, já quente do seu próprio secador, e a borracha granular. O calor intenso da pedra nova transfere-se para o HAPI, ativando completamente o betume antigo. As pás dentro do misturador giram, misturando tudo num caldeirão violento e controlado. A proporção de HAPI numa mistura padrão é de 20 a 50%, mas em centrais avançadas eles adicionam rejuvenescedores, compostos químicos especiais que restauram a elasticidade perdida do betume antigo. Com estes, a proporção de HAPI pode disparar até aos 70%. A borracha granular funde-se na mistura, criando o asfalto emborrachado. Todo o processo é monitorizado por sensores de temperatura e fluxo. Finalmente, a mistura final, uma massa preta, fumegante e homogênea, é descarregada num silo quente. Este silo funciona como uma garrafa térmica gigante, mantendo o asfalto a uns constantes 275 graus Fahrenheit, impedindo que arrefeça. A mistura perfeita está pronta. Caminhões basculantes com caçambas pré-aquecidas alinham-se por baixo. Eles são carregados e partem imediatamente para o local da construção. A partir deste segundo, começa a corrida mais importante de todas: a corrida contra o tempo. No local da obra, a equipe de pavimentação está pronta. O caminhão basculante despeja a sua carga fumegante na tremonha da pavimentadora de asfalto. A temperatura da mistura ainda está entre 270 a 300 graus Fahrenheit. A máquina avança e um sem fim distribui o asfalto uniformemente. Na parte de trás, uma placa de ferro pesada e aquecida, chamada mesa, alisa o asfalto, criando uma camada com a espessura exata, geralmente entre 1,5 polegadas e 3 polegadas. Mas o asfalto ainda está macio e cheio de ar. Imediatamente atrás da pavimentadora vêm os rolos. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. Primeiro, rolos de aço vibratórios. O seu peso maciço e a vibração forçam as pedras a encaixarem-se, removendo o ar e dando a compactação inicial. Logo atrás deles vêm os rolos pneumáticos, máquinas estranhas com múltiplas rodas de borracha. Eles amassam a superfície, selando os poros e garantindo uma coesão perfeita.
Mas toda esta operação tem um inimigo, a temperatura. A equipa tem uma janela muito curta. Todo o trabalho de compactação tem de estar terminado antes que a temperatura do asfalto desça abaixo dos 180 graus Fahrenheit. Abaixo desse ponto crítico, o betume começa a endurecer demasiado. Perde a sua capacidade de colar. Se os rolos passarem sobre ele, podem fraturar a ligação em vez de selar. O trabalho é perdido. A equipa move-se com uma precisão militar. O vapor sobe da estrada negra enquanto os rolos dão as passagens finais. Eles conseguiram. Em apenas algumas horas, a estrada que era lixo endurece e está pronta para o tráfego. Mas a história ainda não acabou. Sabia que só nos Estados Unidos os veículos percorrem mais de 3,2 trilhões de milhas por ano. Isso é uma exigência que requer manutenção constante. Sabia que a adição de borracha de pneu ao asfalto não só o torna mais duradouro contra fissuras, como também reduz o ruído da estrada, tornando as viagens mais silenciosas? E sabia que a economia global ligada a este material que pisamos todos os dias, o asfalto, está avaliada em mais de 300 mil milhões de dólares. 100 milhões de toneladas de asfalto velho, milhões de pneus gastos que pareciam ter chegado ao fim da sua vida. Onde antes víamos lixo, a engenharia viu uma oportunidade. Já não é o fim de um ciclo, é um ciclo fechado. Desde a remoção cirúrgica, passando pelo rugido do triturador a 1.800 rotações por minuto, pelo fogo controlado do rejuvenescedor e pela ciência fria da trituração criogênica. O resultado é este, um tapete preto perfeito, mais forte, mais silencioso e mais sustentável do que antes. É a prova clara de como a engenhosidade humana pode pegar nos resíduos de ontem e transformá-los, literalmente, no caminho para o amanhã. E permite-nos conduzir, uma e outra vez, sobre as estradas que um dia deitamos fora. Mais de 20 bilhões de dólares. Este é o valor gerado, todos os anos, pela indústria global de quartzo. Mas o que é exatamente este material? É uma pedra? Sim, mas não apenas. É um produto de engenharia? Também. É considerado quase imortal na Terra, mas não nasce assim. Ele é feito de algo tão comum como quartzo triturado. E resina, essencialmente um tipo de plástico líquido. Então, como é que uma mistura de pedra comum e cola plástica se transforma numa indústria de 20 bilhões de dólares, cobiçada para cozinhas e interiores de luxo em todo o mundo? O segredo não está nos ingredientes, está no processo. É uma batalha industrial contra um inimigo invisível, o ar. Qualquer bolha de ar, por menor que seja, é um ponto fraco, uma falha à espera de acontecer. A verdadeira magia é um ritual de engenharia que usa vácuo extremo, vibrações de alta frequência e centenas de toneladas de pressão para esmagar esta mistura até a sua forma mais densa e perfeita. Hoje vamos entrar numa das maiores fábricas de quartzo dos Estados Unidos para descobrir como a força bruta e a precisão de micron transformam montanhas em arte funcional. A jornada começa num lugar que parece tudo menos uma cozinha de luxo. Começa em Minas a céu aberto, onde o próprio terreno é esculpido em gigantescos terraços escalonados. Geólogos e engenheiros usam mapas minerais e dados topográficos para identificar as áreas exatas com a maior concentração de quartzo puro. Assim que o local é aprovado, as máquinas colossais entram em ação. Plataformas de perfuração cortam a rocha, preparando o caminho. Escavadoras pesadas, com pás tão grandes que poderiam engolir um carro, cravam os seus dentes de aço na face da montanha, arrancando pedaços maciços de quartzo bruto. O ar enche-se com o rugido ensurdecedor dos motores. Caminhões basculantes gigantes, cada um pesando dezenas de toneladas, transportam a pedra bruta para a primeira estação, a britagem. Aqui, a força implacável assume o controlo. A rocha de quartzo é alimentada em mandíbulas de aço que a esmagam com uma violência controlada. Mas isto é apenas o começo. A pedra partida é peneirada e depois enviada para britadores secundários, onde é pulverizada repetidamente. O objetivo é transformar blocos do tamanho de um homem num fluxo de cristais refinados, alguns com apenas alguns milímetros de tamanho. O que antes era uma montanha sólida é agora um rio de matéria-prima brilhante, pronta para a fábrica.
Depois de trituradas e rigorosamente separadas por tamanho, toneladas deste quartzo chegam à área de mistura. É aqui que a receita de 20 bilhões de dólares é preparada. Cada lote de material é despejado num misturador industrial maciço, um gigante de aço resistente ao desgaste. E isto é crucial. Um sistema de dosagem automatizado controla a proporção exata de partículas. São precisas partículas grandes para dar estrutura e resistência, partículas médias para preencher as lacunas, e partículas finas para garantir que a superfície final seja incrivelmente suave. Quando o quartzo está pronto, a supercola da engenharia é bombeada para dentro, uma resina de poliéster especial. Esta não é uma resina comum. É uma fórmula projetada para uma força de ligação excepcional e alta resistência ao calor. Quando esta resina endurecer, ela formará um esqueleto de polímero durável, uma rede microscópica que agarra e bloqueia cada grão de quartzo. Dependendo do design, é também nesta fase que a arte é adicionada à ciência. Pigmentos são injetados para dar cor. Pequenos pedaços de vidro ou fragmentos de espelho são misturados para criar efeitos reflexivos e profundidade. Todo o processo de mistura acontece num ambiente selado, como um cofre. E aqui temos uma antevisão do segredo principal. Um sistema de vácuo começa a sugar o ar de dentro do misturador. Remover o ar agora torna a mistura mais pura e prepara-a para o evento principal que se segue. As pás giram em alta velocidade, garantindo que cada grão de pedra seja uniformemente revestido pela resina. Quando a mistura atinge o estado úmido perfeito, o sistema para e descarrega este composto, agora pronto para tomar forma. A mistura de quartzo e resina, que agora parece uma areia molhada e pesada, é transferida para a estação de espalhamento. A placa começa a nascer. Primeiro, um filme de polietileno é cuidadosamente estendido sobre um molde de aço. Isto age como o papel vegetal num tabuleiro de ir ao forno. Impede que a mistura cole e garante que a superfície inferior da placa saia perfeitamente lisa. Um sistema de dosagem automatizado liberta a mistura sobre uma correia transportadora vibratória, formando uma camada uniforme. Acima dela, barras de nivelamento mecânicas movem-se para a frente e para trás, numa dança hipnótica, espalhando o material. Isto não é feito a olho. Sensores a laser integrados e balanças eletrônicas medem a espessura em tempo real, ajustando o fluxo. A precisão é tão alta que a variação da espessura é mantida dentro de centésimos de polegada, mais fino do que a espessura de um cartão de crédito. Agora a tecnologia encontra a arte. Para criar as veias que imitam o mármore natural, uma máquina CNC, controlo numérico computadorizado, maciça, entra em ação. É um artista robótico. Os seus bicos movem-se ritmicamente pela superfície, injetando pigmento em sulcos finos que a própria máquina esculpe na mistura úmida. O resultado é uma série de veios fluidos que parecem ter sido formados pela natureza ao longo de milênios. Para os designs mais exclusivos, no entanto, a mão humana ainda é insubstituível. Artesãos qualificados usam pequenas ferramentas de metal para arrastar e misturar os pigmentos manualmente, introduzindo irregularidades subtis que uma máquina nunca conseguiria replicar. Neste ponto, temos a forma e o padrão. Mas sejamos claros, isto ainda é apenas uma camada solta de areia molhada e pegajosa. É fraca. Se secasse assim, partir-se-ia com um simples golpe. Agora, a placa semi-acabada move-se para o coração da fábrica. É aqui que a verdadeira transformação acontece, no evento principal, a vibrocompressão a vácuo. A placa é coberta com outro filme de polietileno e colocada dentro de uma câmara de compressão hermeticamente selada. E então, 3 forças da engenharia são libertadas de uma só vez. Força número 1, o vácuo. Bombas de vácuo de alta potência rugem e começam a sugar todo o ar de dentro da câmara. É como um saco de vácuo espacial, mas numa escala industrial. Cada bolha de ar, cada micro vazio preso entre os grãos de quartzo é violentamente extraído. Lembrem-se, o ar é o inimigo, o vácuo elimina-o. Força número 2, a pressão. Quando a câmara atinge a pressão negativa ideal, uma prensa hidráulica maciça desce. Ela aplica uma força esmagadora de milhares de libras por polegada quadrada. É o equivalente a empilhar dezenas de elefantes em cima de uma única placa. Esta pressão força cada partícula de pedra a aproximar-se. Força. Número 3.
a vibração. Ao mesmo tempo que a prensa esmaga, toda a base começa a vibrar em alta frequência. Não está apenas a ser pressionada, está a ser agitada. É como abanar um frasco de berlindes para garantir que não fica absolutamente nenhum espaço vazio. A vibração força os grãos mais pequenos a encaixarem-se perfeitamente entre os maiores. Vácuo, pressão e vibração. Em apenas alguns minutos, o que era um composto solto torna-se uma placa de quartzo sólida, incrivelmente densa e completamente uniforme. A batalha contra o ar foi ganha. Ao sair da câmara de imprensa, a placa está sólida, mas a resina, a supercola, ainda não está totalmente curada. A estrutura molecular ainda está instável. A placa precisa de ser cozida. Cada placa é colocada dentro de um forno de cura especializado, ou câmara térmica. A temperatura aqui é mantida entre 93 e 121 graus Celsius. Este calor, aplicado ao longo de várias horas, não serve para secar. Serve para ativar a polimerização. Pense nisto como o fecho final. O calor força as cadeias moleculares da resina a ligarem-se permanentemente umas às outras e às partículas de quartzo. Elas formam uma rede trancada e termicamente estável. É isto que dá à placa a sua resistência final ao calor e a sua durabilidade lendária. Mas o processo não acaba aqui. Depois de cozida, a placa não pode simplesmente sair para o ar frio. O risco é o choque térmico. Arrefecer demasiado depressa faria com que ela se partisse de dentro para fora. Por isso, as placas são movidas para uma câmara selada, onde são arrefecidas de forma lenta e controlada, permitindo que o material se estabilize por completo. Agora, a placa é quase indestrutível, mas ainda não é bonita. As bordas estão ásperas da prensagem e a superfície está baixa, sem brilho. É hora de lhe dar o acabamento espelhado. As placas são transferidas para a área de corte e polimento. Primeiro, máquinas de corte automatizadas, equipadas com serras de ponta de diamante, cortam as bordas. Apenas o diamante, o material mais duro conhecido, é suficientemente forte para cortar esta nova pedra de engenharia. O corte é preciso, com uma tolerância de menos de 1,5 mm. Depois, a placa passa pela linha de polimento. É como uma lavagem de carros de alta tecnologia, mas em vez de sabão, usa diamantes. Múltiplas cabeças de polimento, equipadas com discos de diamante, passam pela superfície. O processo começa com discos grossos, como uma lixa grossa, que nivelam a superfície. Depois, a placa passa por discos progressivamente mais finos, e mais finos, e mais finos. Durante todo o processo, jatos de água arrefecem as cabeças de polimento e lavam o pó de pedra, mantendo a superfície limpa. A cada passagem, a placa torna-se mais suave, até que na última estação, o que era uma superfície baixa transformou-se num reflexo perfeito, liso como vidro. Uma placa pode parecer perfeita, mas antes de poder sair da fábrica, tem de passar por um rigoroso exame final. E aqui, a tecnologia mais avançada encontra o toque humano mais antigo. Primeiro, um sistema de scanners a laser e câmaras de alta resolução varre cada centímetro da superfície. Procura microfissuras, variações de cor ou pequenas imperfeições que o olho humano poderia falhar. Mas a máquina não é tudo. Imediatamente a seguir, técnicos humanos inspecionam cada placa. Eles não olham apenas, eles sentem. Passam suavemente as palmas das mãos pela superfície para sentir o nivelamento, o brilho e a suavidade. O laser deteta falhas que não podemos ver, mas a mão humana pode sentir imperfeições que o laser pode ignorar. Qualquer placa que mostre o mais pequeno defeito é imediatamente rejeitada. As placas aprovadas recebem um filme protetor para evitar riscos. Depois, são cuidadosamente levantadas e colocadas verticalmente em armações de metal. Estas armações são forradas com borracha, atuando como amortecedores para proteger as placas de vibrações durante o transporte. Afinal, uma única lasca na borda pode arruinar uma placa que vale milhares. De pedras brutas, arrancadas violentamente de uma montanha, até placas polidas que brilham nas nossas casas. Aquele valor de 20 bilhões de dólares não é apenas o preço da pedra, é o preço do processo. É o custo de travar uma guerra contra o invisível, contra o ar, o calor e o acaso.
É por isso que este mercado cresce mais de 8% todos os anos. É por isso que mais de 70% de todo o quartzo de engenharia do mundo é usado para criar as bancadas e superfícies que definem os espaços modernos. O que vemos não é apenas uma placa. É a prova de que a engenharia e a arte, quando unidas pela força de milhares de toneladas, podem criar ordem a partir do caos e beleza a partir do pó da terra.